Nós temos aqui agora o profeta João Batista. Ô, como é que tá o senhor, mano? Apareceu? Estamos aí, né? Graças a Deus. Amém, querido. Como já está? O senhor viu a mesa lá? O senhor viu a mesa da sacerdotisa Julinha? Tanta comida lá? Pois é. Tem um negócio em branco lá que o senhor falou que não sabe. Deve ser o queijo coalho. Deve ser. Eu creio. Eu não sei. Queijo coalho. Eu sei que eu queria só o pãozinho daquela mesa. Eu queria. Mano, pedir uma oração sobre o Senhor. Amém. Obrigado, Pai. Vou trazer aqui para nós o profeta João Batista para nos alegrar com tuas mensagens, nos alegrar com teus sentimentos, nos alegrar com o que o Senhor tem para mostrar para nós no dia de hoje ao redor do mundo. Abençoa agora, então, Pai. Abençoa, coloca as palavras na boca do profeta que ele vem nos falar as coisas agradáveis, as coisas que o Senhor quer nos mostrar nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Amém. Que seja feita a vontade do Senhor. Amém. Cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus, ele escolheu nós, né, para estar esse tempo aqui. Amém. Somos escolhidos pelo Senhor para levar o Evangelho, né? E ontem eu estava meditando na palavra e o Senhor trouxe para mim Tiago 2, versículo 1, fala que se nós fizermos acepção de pessoas, estamos pecando contra o Senhor. Amém? A palavra do Senhor em João 3,16 fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não perecem a vida eterna. João 3,16. Então, Deus não fez acepção de pessoas. Amém? E não é para nós fazer acepção de pessoas, principalmente os que estão ministrando a palavra. Pensa aí assim, eu não vou apontar nome de ninguém, o meu mesmo, mim do eu. Pensa você aí, que é anunciante da palavra, que é escolhido por Deus, que são pastores, mestres, diáconos, evangelistas, né? São pessoas que muitos já conhecem a palavra. Pensa aí, você, no pecado. Quando você fica, às vezes, pensando de alguma pessoa. Tem pessoas que olham os mistérios de Deus aí, que fica gravado, e fica procurando os detalhes nas palavras. Em vez de você procurar os detalhes na palavra e ficar julgando a gente que está pregando a palavra, pensa em você mesmo, assim, quantos pecados que, de repente, você comete no dia a dia, de pensar mal de alguém. Uma pessoa que ela é católica, espírita, de outra doutrina religiosa, ou evangélico mesmo. Por que às vezes a pessoa está cometendo esse tipo de coisa? Né? A palavra do Senhor fala assim, que a boca fala do coração está cheio. É melhor que esteja cheio da presença do Senhor, amém? Quando está cheio da presença do Senhor, sai coisa boa. Se não tiver, sai coisa ruim, xingamento. Então, assim, existem muitos pecados cometidos principalmente por quem conhece a palavra, né? Tem muita gente que fala assim, que aquele que cometeu suicídio não vai ser salvo. Quem sabe quem vai ser salvo ou não é Deus, porque Deus que é o criador de todas as coisas. Nós não estamos aqui para apontar para ninguém. Nós não estamos aqui para apontar para a pessoa que às vezes está sendo enganada por doutrina religiosa, seja ele católico, espírita, cristão, seja quem for, né? No Evangelho de Mateus 24, fala que se os dias não tivessem sido encurtados, nós não suportaríamos as batalhas. E você vê que o dia está passando bem rápido, não tá? Porque o Senhor conhece a nossa vida, sabe que nós dependemos de todos os tempos, né? Nós dependemos da questão financeira para alimentar a alma e o espírito, e nós dependemos de descanso de mente, né? Então, se a gente estiver sendo muito angustiado, independente de quem seja a pessoa, você não consegue pensar nos caminhos do Senhor, né? Se você estiver muito sobrecarregado, você não consegue nem meditar na palavra. Foi muito interessante um comentário que eu ouvi ontem, até na rede social, falando assim, por que a pessoa às vezes faz um regime e não faz um jejum? Isso aí doeu, sabe por quê? Qual que é a diferença do regime e do jejum? O regime
é para você, para o seu corpo ficar bonito. Seu corpo ficar bonito, isso aí vai cometer pecado, porque vai buscar desejos. A pessoa vai desejar seu corpo, a pessoa vai desejar o corpo do outro, né? E o jejum é para o Senhor. Muito forte, sabia? Sabia que doeu assim nessa parte, se você pensar nisso? Não que seja pecado de você fazer cuidar da saúde, né? Amém? Que é o primeiro mandamento, em Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31, assim, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar a Deus acima da sua família, e o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. É cuidar da saúde, né? A gente tomar o medicamento que for preciso, né? Que o médico sabe que você precisa, você fazer uma caminhada, uma academia, um exercício, cuidar do bronze, do coração, né? Da circulação e assim por diante. Mas e o jejum? O jejum para você ficar mais fluido no Espírito Santo, né? Mais próximo do Senhor, com mais intimidade com Deus. Aí a pessoa faz tudo quanto é processo, mas não faz um jejum, não jejua, ou reclama, murmura, pensa mal das pessoas, acha que conhece muito. Conhecer da palavra é importante, é interessante, né? Você conhecer e entender que o livro da vida, a Bíblia Sagrada, é o livro da vida. A partir do momento que você lê a Bíblia, você vê o que os discípulos viveram no passado, todos eles, né? O que Jesus viveu, o que os falsos profetas viveram. Através daí, o Espírito Santo vai mostrar o que ele tem para sua vida, né? Qual que é o presente que Deus tem na sua vida. Qual que é o chamado que ele tem para sua vida. Se você, para ser um profeta, um pastor, ou um diácono, ou seja o que for, o que vai mostrar isso é a palavra do Senhor, né? É o Evangelho, é o Espírito Santo. É interessante você entender o porquê do batismo e imersão em águas. É interessante, assim, quando você entende que quando a gente morre, né, morre mesmo, assim, morreu, o corpo da gente, ele bambeia todinho, né, assim, saiu ali sua alma, né, o espírito saiu, e aí morre, amém? Aí quando você vai ser sepultado, seu corpo é enterrado por inteiro, amém? Ou seja lá o que for, ele vai ser enterrado por inteiro. A mesma coisa é o batismo e imersão em águas, né? A partir do momento que você entendeu que como que é orar um pelo outro, é não guardar mágoa, liberar perdão na vida das pessoas, e aí você confessa aquilo para um pastor, né, para um missionário, ali que Deus enviou para ministrar o batismo, e aí essa pessoa vai orar e glória a Deus, que abençoe a nossa vida, a internet está falhando, vai confirmar isso aí para o pastor, e ele vai chegar em você e vai marcar ali o batismo, né? Vai acontecer o batismo. E aí, vai ser muito interessante isso. Irmão, eu tô gravando uma live aqui, se puder. Perdão aí, tive que dar uma interrompida. Muito interessante daí a gente entender o que é perdão e você orar um pelo outro. É muito interessante mesmo, sim. Não para mim, né? Que o Espírito Santo ele vai conhecer você e ele vai saber o que você precisa, qual que é o momento que você precisa de estar ali ligado no Espírito Santo para você não pecar, para você não desejar mal e não falar mal de ninguém. Isso é muito importante. Ou está lá no batismo e imersão em água. Seu corpo é mergulhar totalmente na água. É feita uma oração. E aí, quando te mergulha, e que te tira, o passado seu ali morreu. E aí, o seu espírito dá entrada para o Espírito Santo. A partir desse momento, a nossa alma, o nosso espírito, ele é consagrado pelo Espírito Santo. E aí, quando você vai ler a palavra do Senhor, quem que te dá o discernimento da palavra? O Espírito Santo.
O nosso corpo é templo de Deus. Pensar mal de um pastor que recaiu, ou de um missionário que recaiu, pensar mal de alguém que está praticando aquilo que não deve, né? Sei lá, envolvido com bebida, com droga, a gente está aqui para isso. Nós fomos escolhidos pelo Senhor Jesus para levar a palavra, levar o evangelho, dar um abraço, uma palavra de amor, de direção, sabedoria. A partir do momento que, através do reflexo do Senhor na sua vida, desperta a vida do outro. Nós estamos aqui para isso, porque o tempo está se encurtando, está bem curtinho mesmo assim. Não te falo bem de data, não, mas eu creio que isso aqui, essas coisas terrenas aqui, não passa de 2030, não. Está próximo de acontecer os 3 dias, 3 noites plena escuridão. Que as famílias estejam atentas nisso, independente de religião. Deus está enviando os missionários para avisar sobre isso, né? E vai começar por volta de 9 horas da manhã. Vai ser escuridão, não vai ter luz, não. Nem de energia não vai funcionar. Luz nenhuma, do sol, da luz, dos firmamentos vão cair, vai estar tudo escuro. Breu. Tão escuro que você não vai nem enxergar nada, assim, vai estar tudo escuro. O que é interessante você ter nesses 3 dias, tendo de plena escuridão? Alimentação pronta. É tipo comida pronta para você comer, ali, se for preciso. Água, né, para você beber. Os 3 dias, 3 noites plena escuridão. E oração, o tempo todo. Você não vai poder abrir porta para ninguém, que o demônio vai estar de fora, fazendo maior bagunceira, barulheira, imitando vozes de pessoas que já morreram, pessoas que você conhece. Se você abrir a porta da sua casa, eles entram e alimentam de pessoas. Então, assim, quem que vai vir ali naquele momento de oração? O Espírito Santo. Ele vai vir e vai conversar com você durante aquele tempo, e aí você fala para Deus, eis-me aqui, Senhor. E aí o Senhor te abre a sua mente espiritual. Eu creio que nesse tempo vai ter muito arrebatamento da igreja, já está tendo arrebatamento da igreja. Deus está livrando muitas pessoas dessa tribulação que nós estamos passando. Tem muitas mortes, né, de muitas crianças, de todas as idades. Tem uns acidentes que às vezes chocam a gente, né. Esse dia teve um acidente de uma família aí que, conhecido do projeto que a gente participa, que morreu a esposa, as 2 filhas, a mulher dele e uma outra moça que estava no carro. Mas assim, eu creio que a alma deles foram salvas, porque estavam servindo ao Senhor, estavam na obra, né. A gente não pode julgar quem que vai ser salvo ou não. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para levar o evangelho de cura, libertação, discernimento, ministrar a palavra, por onde que for, na rua, ou nas igrejas, não, se você for convidado, no hospital, se der oportunidade, no presídio, né? Os policiais estão aí para fazer nossa segurança, leva as pessoas para os presídios, e no presídio leva os evangelistas para levar a palavra, né? Paulo de Tarso não era usado dentro das cadeias? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Quantas pessoas que foram tentadas durante a vida e o Senhor salvou elas? Pedro dentro da cadeia, o Espírito Santo foi lá e abriu a porta da cela e os guardas não viu. Então, a mesma coisa somos nós. Deus está cuidando dos detalhes da nossa vida, está usando nós para buscar almas para o Senhor, está usando nós para cuidar da nossa família, está usando nós para orar, para evangelizar, para ir nos encontros, né? Em qual eu faço parte aqui dos Mistérios de Deus, dos Remanescentes, do Impacto Radical, que isso aí tem no Uberlândia e no Brasil. Então, assim, nós estamos aí para ser usados pelo Espírito Santo para buscar almas, não é para ficar apontando defeito, fisionomia, classe social, religião, não. Buscar almas para o Senhor, amém? Nós somos escolhidos por Deus para estar nesse momento crucial, porque assim, quanto tempo já vem? 2000 anos? Agora não passa 2030, eu creio, amém?
Então, assim, o tempo está encurtando e nós estamos aí para isso, para abrir a mente da nossa família, né? Do nosso vizinho, o amigo, na rua, a pessoa que está na droga na rua e assim por diante. Em nome de Jesus, amém? Não é, pastor? Amém. Acho que 2030 eu não estou aqui mais não, viu? Amém, amém, glória a Deus. Assim, né, eu não queria, né, pastor, mas deu um presente de Deus aí, né? A gente tem que seguir o que Deus quer. Daqui a 2 meses, 64 anos, mano. Oh, glória, hein? Glória a Deus. Se ele chegar aqui em 2030, vocês vão dar um abraço neles para mim, viu? Mas eu vou abraçar ele lá no céu. Nós vamos ir lá na Rua de Ouro junto. Tá, isso é verdade. Eu queria te fazer uma oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor. Amém, orar por todos, né? Amém, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pelas palavras, obrigado, Senhor, pela revelação. Pedimos perdão pelos nossos pecados, perdoar aquelas pessoas que falam mal de nós, porque as pessoas que às vezes ficam apontando por doutrinas religiosas. Nós não estamos aqui para apontar ninguém, para falar mal de ninguém, nós estamos aqui para orar um pelo outro, em nome de Jesus, amém? Isso aí que Deus quer, independente de religião. Para onde que Deus te levar, você ser usado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Amém, amém. Muito obrigado pela sua presença hoje, muito obrigado por Jesus ter trazido você. Deus é fiel, né? Que Deus abençoe você em todos os seus caminhos, amado, tudo que você fizer. Em nome de Jesus. Amém. Tá com Deus. Tchau, tchau.